Olá! Sejamos todos bem-vindos ao estudo da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, a respeito do livro Nosso Lar. Eu sou a Carla Canada e hoje falaremos sobre os capítulos 5 e 6, Recebendo Assistência e Precioso Aviso, ampliando o nosso entendimento dessa vida espiritual de André Luiz. E podemos observar que ao longo do nosso estudo do livro todo, alguns assuntos eles serão reforçados devido à necessidade de aprofundamento das questões que André Luiz identificou para facilitar o nosso estudo. Capítulo 5. Recebendo assistência. André Luiz amplia a sua experiência espiritual, tendo noção da sua condição de desencarnado de uma forma mais profunda, conhecendo um pouco mais do lugar onde se encontra, também sendo apresentado aos seus cuidadores, orientadores, aos seus mentores. A sua cabeça está com uma chuva de questionamentos, curiosidades sobre o que estava acontecendo e também por ele ter uma característica científica da medicina, tem muitas perguntas, gostaria de entender muitas coisas e a gente adora isso no André Luiz, que isso nos motiva também a ler os seus livros, que vão trazer muitas das nossas respostas a respeito do plano espiritual. Além de tudo isso, André Luiz amplia o seu conhecimento sobre o seu sofrimento, da onde ele veio, o motivo por que está acontecendo e a sua concepção de mundo, de espírito e de também ser humano vai começar a ter uma tonalidade, uma nuance diferente. Vamos seguir nessa jornada com André Luiz, que temos muito a aprender com ele. Lísias, assistente de Henrique de Luna, ajudaria André durante o tratamento, visitador dos serviços de saúde. Lísias figurava como uma figura tipo um enfermeiro, que dava socorro e assistência para aqueles que chegavam. Lísias informou que ali era um dos menores lugares lá da colônia, como também que havia mais de 1000 doentes, semelhantes a André Luiz, necessitados de tratamento. Aprendizados. André, enfermo, não sabia onde estava. Foi acolhido e cuidado. Soube que não estava só e que aquele lugar era bem maior do que os seus olhos podiam ver. André Luiz conta pra gente no livro que ele tinha muito espanto e muita curiosidade. Ele não se lembrava do que tinha acontecido, ele não se lembrava da estadia anterior no plano espiritual, então se apresentava muito confuso e precisava de um cadinho de paciência. Sobre a perturbação após a morte. Como a gente percebe, André Luiz estava bastante confuso, querendo entender, querendo identificar, e por isso que ele tinha muitas perguntas. Sabemos que quando nós desencarnamos, passamos por um período de perturbação, assim como quando nós encarnamos. Precisamos ter paciência para passar por ele. E não tem um tempo exato, cada um com a sua história, cada um com a sua condição moral e intelectual alcançada na Terra, de acordo com as suas obras, vai passar por um período e por uma forma específica. Livro dos Espíritos, questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Livro dos Espíritos, questão 164. O grau e a duração da perturbação dependem da elevação de cada um. Como dissemos, tudo é relativo conforme a vida, o pensamento e as nossas escolhas aqui na Terra. Quanto ao esquecimento do passado, a gente pode verificar que André Luiz não se lembrava das vidas anteriores, exceto a última, alguns detalhes, porque nem tudo estava tão claro no seu pensamento. Não se recordava das outras estadias no plano espiritual. E aí o Livro dos Espíritos vem nos auxiliar.
Livro dos Espíritos, questão 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado, quando a gente volta aqui para a Terra? Não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Esse exemplo do escuro para o claro é quando o nosso olho arde, a gente está sem luz e entra num ambiente muito iluminado. É a mesma coisa se a gente começar a descobrir tantas coisas nossas de vidas passadas. E isso se enquadra também para o plano espiritual. Às vezes não temos lembrança de todas as nossas estadias por lá, como é o caso de André Luiz. Ele não tem esse tipo de lembrança. Por quê? Porque o esquecimento está sendo mais interessante. Caso ele necessite se recordar de alguma coisa, Deus assim vai permitir, porque é para algo muito melhor, com uma eficácia que vai ser trabalhada nos aprendizados dele, nosso e de todas as pessoas e espíritos em cada momento. Receber elogio e humildade. André Luiz, muito agradecido pelo bom atendimento e o carinho que Lísias estava fazendo com ele ia tecer muitos elogios. E Lísias, na sua humildade, percebendo tudo isso, mudou o foco da conversação e passou a examinar André Luiz com bastante cuidado. Ele tinha consciência real do que ele realmente era, das coisas boas e também das coisas que precisava melhorar, tanto que não precisava se vangloriar com isso. É a verdadeira humildade, que repete o que Jesus nos ensinou. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus disse isso para a gente porque ele, mesmo sendo muito bom, ele não fazia questão de ser exaltado. Da mesma forma, quando era, entre aspas, humilhado, quando ele poderia ser constrangido, no seu interior assim não se sentia, porque ele tinha plena consciência do que ele era. Lísia estava se demonstrando um grande aprendiz. Orgulho nos confunde, filho. Humildade não é humilhação. A humildade nos permite reconhecer os próprios erros e aprender com eles. Humildade é sinal de sabedoria e de grandeza, disse pra gente o filósofo Armandinho. Mas, afinal de contas, o que André Luiz de fato tinha que ele sofria tanto? Lísias lhe informou. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. André Luiz estava um bocadinho adoentado. Dureza. Lísias falou para ele assim: sabe o irmão o que significa isso? André respondeu: sim, que devo esses distúrbios a mim mesmo. Autorresponsabilidade é a plena convicção de que você é o único responsável pela vida que tem hoje. Consequentemente, o único responsável por mudá-la. Paulo Vieira, de Pensador. Aqui a gente verifica claramente a lei de causa e efeito se operando em André Luiz. Se ele se reconhece responsável pelos danos causados, ali naquele caso, seu perispírito, que estava refletindo todo o dano que ele fez no seu corpo quando encarnado ainda, nós temos a lei divina de causa e efeito. Ela atinge todos nós e ela funciona por si mesma. A nossa dificuldade, enquanto encarnados, é perceber o limiar do nosso limite com até onde podemos ir. Porque temos muitos excessos, muitos prazeres, muitas tentações que trazem retorno de satisfação. Aí, como a gente tem esse ganho da satisfação imediata, é mais difícil da gente conseguir parar. Só que, ao mesmo tempo, isso é possível, porque quantos de nós já não vencemos nossos excessos e nossas tentações? A gente começa a observar aquilo que está trazendo um prejuízo, que vai ser, em primeiro lugar, é o que nós devemos começar a trabalhar.
Se a gente ainda não tem essa consciência, através dos exames médicos, através do tempo, as dificuldades começarão a aparecer. Só que vamos começar a ficar mais atentos para que as dores, os sofrimentos, eles não cheguem e a gente consiga cessar no momento que ainda dá tempo. Já que então devemos os distúrbios a nós mesmos, como nós devemos proceder? Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento, fundamental para a gente não estacionar voluntariamente na nossa vida. Expressão de André Luiz, nesse livro mesmo, para a gente começar a se observar onde a gente precisa melhorar e quais os pontos precisamos potencializar. Há sempre tempo para todas as coisas. Se uma vida não for suficiente, teremos outras subsequentes. Mas quanto mais protelamos, mais difícil ficará da gente conseguir realizar. Conselho do dia. Se desejas saber quem és, observas o que pensas, quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Mensagem de Chico Xavier e Emmanuel. Com o autoconhecimento, nós entendemos que não devemos praticar o mal. Mas será que basta somente não praticar o mal? Livro dos Espíritos, questão 642. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não basta a gente ficar quieto sem prejudicar as pessoas, isso é necessário e essencial. Contudo, todavia, entretanto, nós precisamos realizar o bem. Somos colocados em lugares onde precisamos realizar. Não podemos deixar para trás nenhuma oportunidade de ajudar-nos uns aos outros e até mesmo nos ajudarmos, porque afinal de contas somos filhos de Deus. E devemos fazer isso até quando tivermos força, até o final, nas condições e as formas que nos forem possíveis. Claro que ao longo do tempo as nossas possibilidades elas vão sendo modificadas e a gente tem que se adaptar a elas. Vejamos. Vocês já viram esse caso de amor e de abnegação? Mãe de 98 anos se interna em asilo para cuidar de filho de 80 anos. Ada Keatington. Você nunca deixa de ser mãe, disse a mulher a tomar a decisão. Olha lá, no limite das suas forças. A mãe ajudando o filho, não importa o tempo, não importa a idade. Praticando bem, com muito amor, até quando todos julgavam que ela não tinha mais força. Fazer o bem sempre nos oferece grandes oportunidades. Se precisamos trabalhar até o limite das nossas forças, então, Lísias disse, nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes, porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Lísias informou para André Luiz que lá era um lugar de reabilitação. André Luiz achou um lugar tão fantástico que achava que era um departamento celestial dos eleitos. Mas um lugar muito bom sim. Contudo, precisava de trabalho, tanto os superiores quanto os inferiores, no sentido de evolução, necessitavam realizar suas tarefas. Deus e Jesus trabalham até hoje. Por que nós não trabalharíamos? E mesmo se lá fosse um recanto de anjos, eles estariam realizando suas atividades, com certeza. Lísias recordou André Luiz da frase de Jesus, muitos chamados e poucos escolhidos. A passagem completa a gente pode ver em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Jesus fez referência ao convite que temos para participar das benesses do reino de Deus. Contudo, a gente precisa vestir a veste nupcial de amor,
perdão e caridade. Se a gente se recusa, a gente não consegue desfrutar das alegrias que o reino de Deus proporciona diretamente no nosso coração. Somos todos chamados, contudo, poucos de nós escolhemos seguir as orientações do nosso Mestre. Hoje em dia, como nós recebemos então esses convites para o reino do céu? Através das mensagens do WhatsApp, através dos vídeos no YouTube, podcasts. Fazer Evangelho no Lar é um convite constante para a gente aprender, para a gente se aproximar de Deus. As obras da codificação espírita são um maná de informação, um maná de virtudes, um maná de autorrecuperação. E também as religiões que falam de Deus, que falam de amor e tentam nos transformar uma pessoa melhor. Lísias disse que em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. As pessoas dentro da razão, da compreensão consciente das coisas, se encaixam em tudo isso. Só não entendem os chamados, aqueles que não compreendem a razão e possuem alguma condição que os limite o entendimento. Fora isso, todos nós temos condições plenas para perceber os convites mais singelos para participar das alegrias do reino do céu. O poder do arrependimento. Lembrando-se dos próprios erros, André se entristeceu. Como fui perverso. Lísias disse, cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber calar e construir de novo. Arrependimento não muda o passado, mas traz novas oportunidades de ser melhor no futuro. Arrependimento é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Olha quanta coisa muitos de nós precisamos aprender a realizar e às vezes não gostamos. Deixar para trás o nosso melindre e também saber silenciar. Essa lição vai ser aprofundada mais adiante. Livro dos Espíritos, questão 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal para as pessoas reencarnadas? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba, quer dizer, censura, ele mostra uma imperfeição. O homem pode sempre melhorar-se. É o caso quando a nossa consciência puxa a nossa orelha para a gente dar uma olhadinha onde a gente já percebeu que precisa melhorar. A gente tem que aproveitar todos os instantes aqui na Terra para tentar fazer o máximo de melhor de nós mesmos. Livro dos Espíritos, questão 999. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Basta a gente se arrepender quando é encarnado para que as questões se reflitam no espírito? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. O que significa? Que quando a gente se arrepende, é a consciência que vem à tona para a gente se responsabilizar. Essa responsabilização é a nossa expiação, ou também, às vezes, a confirmação através das nossas provas. As expiações estão mais relacionadas à dificuldade, à dor, ao sofrimento. São os nossos momentos mais difíceis. As provas nem sempre são fáceis, mas a gente já passou a etapa do estudo e da responsabilização. Agora a gente precisa confirmar o nosso aprendizado. O poder da autotransformação e da fé é igual à autocura. Lísias disse, toda medicina honesta é serviço de amor. Atividade de socorro justo, mas trabalho de cura é peculiar a cada espírito. A gente tem a parcela de participação. André teria que suportar mais um pouco até que fossem desfeitos os germes de perversão da saúde divina que haviam se agregado ao corpo sutil por descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros.
o nosso perispírito, intermediário entre o corpo e o espírito, guarda marcas dos nossos erros. A autocura é a cura que se dá também no nosso campo espiritual e no nosso material, né? Claro, o corpo. Pelo seu interesse do André Luiz, era previsto que ele seria um dos melhores trabalhadores de nosso lar. A sua condição, a sua determinação estava muito promissora. É certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2. Confiança nas próprias forças não é arrogância, é confiança na força moral, que nada tem a ver com a força física. São as nossas virtudes que nos impulsionam a construirmos melhores obras, melhores pensamentos, melhores sentimentos. Tudo isso nos fortalece e modifica a construção do nosso futuro, seja no plano espiritual ou também nas vidas futuras. Essa força interna é motivada pela nossa fé, quando a gente confia em Deus e confia também no nosso potencial. Nesse instante, é quando a gente consegue mover as montanhas das dificuldades e dos nossos problemas. Para ajudar nesse processo de cura e autocura, a terapêutica médico-espírita do livro Cura e Autocura de Andrei Moreira. Ele traz algumas recomendações. Fazer oração, passe magnético humano espiritual, que é o passe na casa espírita, que tem o passista e também tem as energias espirituais. Água fluidificada, que a gente pode conseguir na casa espírita ou também na nossa casa, pedindo intercessão dos espíritos amigos para trazerem os insumos necessários na nossa água, para a nossa regeneração, tanto material quanto espiritual. Terapia desobsessiva, que resume em o que é o combo de prece, trabalho no bem e reforma íntima. Evangelioterapia, vivenciar o Evangelho. E reunião do Evangelho no lar, aquela reunião de oração com a nossa família ou na ausência de pessoas, com a gente, o anjo da guarda mesmo. Lísias falou, a carne terrestre da qual abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Mau uso do corpo traz esgotamento. Bom uso do corpo traz iluminação. Aqui mostra a importância das nossas diversas reencarnações para o nosso aprendizado, para o bom uso do nosso corpo e, consequentemente, da nossa mente e do nosso espírito. Para a gente lembrar, para a gente recordar. Livro dos Espíritos, questão 166A. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Isso significa que nós evoluímos tanto no plano espiritual quanto no plano material. Só que a gente não pode abrir mão das encarnações. E isso é obrigatório, é uma lei de Deus, é necessário. E o Livro dos Espíritos aqui confirma para a gente. André, meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias respondeu para ele, quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio deparador. Lísias também orientou para nós agradecermos ao nosso corpo, templo da nossa retificação. Não tenha medo das lágrimas, deixe-as fluir, porque cada lágrima é Deus gentilmente espremendo a dor e a devastação do seu coração para abrir espaço para os novos sentimentos lindos entrarem. Pensador. Mensagem de SC. Para encerrar o nosso capítulo 5, uma brincadeirinha. Primeiro você começa, olha André Luiz ali todo adoentado, cheio de dor. Depois você melhora.
Olha ele já caminhando e sendo instruído e orientado por Lísias. Capítulo 6. Precioso aviso. Eis aqui uma conversa entre André Luiz e Clarencio, seu orientador. André, com muita humildade, recebendo a empatia e também grandes ensinamentos do seu colega espiritual. Acolhimento e afeto. André, esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Ele estava se referindo ao carinho com que ele foi recebido por todos eles, e agora conversando com Clarencio, aquela empatia toda. Na Terra, ele disse que às vezes o carinho era mal interpretado, devido à rigidez que nós temos muitas vezes em manifestar os nossos sentimentos. Só que Jesus diz que o amor transforma tudo, cobre uma multidão dos nossos erros, e o apóstolo Paulo diz que o amor nunca falha. Por isso, é comum a gente encontrar na nossa literatura os nossos mentores e orientadores nos tratando com muito amor e muito carinho. As dádivas feitas com carinho dobram de valor. Frases top. Empatia. André refletindo. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado, continuei. Aqui ele demonstra todos os requisitos da escuta empática, que é ativa, prestando atenção, não julga, não interrompe, deixa a pessoa conversar. E André, tão acolhido nesse momento, desabafou. André falou para Clarencio como se sentia. Estava melhor, com a calma dos tormentos exteriores. Tormento exterior se referia àquelas perseguições na região umbralina de sofrimento e também alguns de ordem física, que ele não tinha mais o corpo, mas por estar ligado ao corpo e por ter tido grandes e profundas enfermidades, ainda refletia tudo isso no seu perispírito. Tinha sido apaziguado porque ele foi tratado e não estava mais naquela região trevosa. Contudo, mesmo com esses benefícios, tinha ainda dores na zona intestinal, angústia no coração, sofrimentos morais, tempestades íntimas. Ah, como tem sido pesada a minha cruz! Quando ele se refere à cruz, é o sofrimento que ele estava passando, que era tão difícil. Eram as martirizações do além-túmulo, cuja noção de infelicidade bloqueara o espírito com terrível cárcere do coração. A expressão de André Luiz estava difícil mesmo, ainda doía. A dor moral, às vezes, estava ali angustiando mais ainda, porque veio à tona a sua responsabilidade. E Deus permite as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, para nos regenerarmos. E elas são proporcionais, as nossas cruzes são proporcionais ao que precisamos passar e ao quanto aguentamos. Deus é totalmente justo, Ele não vai dar nada além do que seja necessário para o nosso aprendizado. Ainda sobre a cruz, Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim, o Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. Também podemos buscar esse estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 17 a 19. Quando Jesus disse para a gente carregar a cruz e segui-lo, ele disse para a gente aceitar com resignação, sem a gente se queixar, né? Sofrimento é tudo bem, vai acontecer, mas sem a gente se revoltar contra Deus. Seguir os nossos caminhos através dos ensinamentos dele. E às vezes, para a gente conseguir seguir o Evangelho na prática, precisamos renunciar aos nossos prazeres pessoais. E o mundo pode nos taxar negativamente por isso.
Por exemplo, às vezes a gente decidiu parar de beber bebida alcoólica e estamos num grupo social que as pessoas nos pressionam e acham que a gente não pode mais fazer parte ou começam a fazer chacota porque fizemos uma escolha. Então, isso é uma cruz porque está ferindo o nosso orgulho. Só que do mesmo jeito que fere, nos regenera, nos deixa mais forte para que as próximas chacotas a gente já não seja mais atingido. Então, vamos seguir Jesus fazendo as renúncias que nos são próprias para os momentos que nós estamos vivendo no nosso íntimo. E assim vamos ganhar, em primeiro lugar, as questões do reino do céu. E depois, as outras coisas da terra nos serão acrescentadas, com certeza. Reforçando a questão das renúncias, Livro dos Espíritos, questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? André Luiz estava doente porque não teve o domínio das suas tentações, dos seus excessos. Aí, o Livro dos Espíritos nos ensina a praticar a abnegação, que é o desapego e a renúncia. André queria saber sobre esposa e filhos. Tinha perdido noção do tempo. André, ainda na finalização da sua perturbação do desencarne, estava preocupado com a família que estava aqui na Terra. E aí a gente pode ver que nem sempre, depois do nosso desencarne, no plano espiritual temos autorização para visitar a nossa família ou as pessoas queridas. Existem condições que precisam ser preenchidas, dentre elas, nosso merecimento. Se estamos preparados, se temos autorização, se vai ser bom para quem vai receber. Quando estamos bem orientados, a gente consegue ter essa reflexão no plano espiritual. E aos poucos a gente vai entendendo. Nem sempre é fácil, porque o amor, aqueles que ficaram, às vezes cria uma grande ansiedade da gente querer visitá-los ou ter notícia sobre eles. Era mais um teste de paciência que André estava lhe dando. Clarencio, antes de passar a orientação para André Luiz, ele perguntou se o André queria ser curado. Parecia até Jesus perguntando para as pessoas a mesma coisa, e André respondeu que sim. Então Clarencio trouxe para ele o precioso aviso. Primeiro, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Ele continuou. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, o que quer dizer que a lamentação faz sintonia com o sofrimento dela oriundo. Afinal, nós revivemos a situação quando nós falamos dela. E acredito que todos nós buscamos a libertação disso. Nós precisamos criar pensamentos novos, melhores, disciplinando consequentemente o que nós falamos, para não retornarmos à estaca zero. Se queremos uma realidade nova, nós precisamos vivenciá-la, especialmente diante dos testes que a vida nos proporciona para confirmar se de fato aprendemos e se de fato estamos prontos para a nova realidade que desejamos construir. Precisamos nos manter firmes nos nossos propósitos. Segundo, somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Fé e obras. A gente precisa se aproximar de Deus, pois Deus é amor. E quando esse amor transborda na gente, ele se transfere através das caridades que nós realizamos, através dos nossos bons pensamentos e sentimentos. É assim que a gente abre o coração ao sol da divindade. Se nós precisamos, através da fé, chegar ao sol da divindade, que é Deus, como nós podemos fazer isso? Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Para a gente aprender com Jesus e seus ensinamentos, ele disse: venha a mim, porque o Pai está com ele. Ele está junto do Pai. Precisamos aprender os seus caminhos, seguir a sua jornada de amor, perdão e caridade, e assim conheceremos mais de perto o nosso Pai que está no céu.
Terceiro, que o mesmo Deus que acolheu André também cuidará da família dele. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção de Deus. A gente pode observar que Deus estava cuidando de André Luiz, e ele sabia disso, porque estava muito bem assistido. E ele tinha que ter a confiança de que Deus cuida de todas as coisas, inclusive da família dele. E ali também direcionou a atenção de que nós não temos somente os familiares da terra, nós temos os familiares do plano espiritual, que esses laços foram construídos através das nossas famílias diversas nas nossas reencarnações. E aí a gente vai ampliando o que chamamos de família universal. Ainda não conseguimos amar a todos, só que aos poucos, de passo em passo, amigo em amigo, familiar em familiar, a gente amplia essa família universal, desmaterializando o nosso sentimento e levando à pureza do sentimento que Jesus amava a cada um de nós. Por fim, Clarencio. Se pretende permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Pensar com justeza, ter consciência da própria realidade, conforme o necessário. Dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Dor, luta, trabalho, renúncia fazem parte dos nossos desafios no mundo de provas e expiações. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fé com obras. André Luiz e Chico. A consciência, a gratidão e o amor são dois caminhos paralelos que a felicidade percorre com alegria. Clarencio perguntou novamente: então, como passa? Melhor? André, contente por se sentir desculpado: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Eis que surgiu uma luz no fim do túnel. A humildade do nosso amigo espiritual André Luiz, entendendo e aceitando os desígnios de Deus para sua vida, fazendo, contudo, a sua parte. E agora, encerrando o nosso capítulo, na escala André Luiz, após este precioso aviso, como nós estamos nessa reencarnação? Sextou, uhul! Tô de boa, pensando nos problemas, tentando me concentrar no home office, exausto, contando até 10 pela 10ª vez, com sono desde que eu acordei, tudo em dia, tudo em ordem, tudo na paz, alegria, que André Luiz é aprendizado. Poesia do livro Cura e Autocura, de Andrei Moreira, editora AME, capítulo 13, citando autor desconhecido. Jornal Evangelho e Ação, Fraternidade Irmão Glacos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Pedi força e vigor e Deus me mandou dificuldade para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problema para resolver. Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor e Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria, recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Muito obrigada, senhores, e até a próxima.